Estamos meditando na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, já faz algum tempo. Hoje vamos iniciar o capítulo 10 e versículos de 1 a 7. Versículos de 1 a 7. Vamos ouvir a leitura. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrendo da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Então, estamos lendo esta carta e a ideia é ler mesmo a palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. O salmista se expressou: quanto amo a tua lei, a tua palavra, Senhor. Nela medito o dia inteiro. A tua palavra é como uma lâmpada que de noite ilumina o meu caminho. Já disse isto uma vez e torno a repetir: hei de seguir o caminho dos teus justos decretos. Que é o Salmo 119, versículo 97, 105 e 106. Por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Em primeiro lugar, para conhecer Cristo, para conhecer a sua vontade para a minha vida e para conhecer os seus propósitos para este mundo. Isso significa que o nosso foco é Jesus Cristo, que a nossa esperança é Cristo e que o desejo do nosso coração tem que ser Cristo. Precisamos querer Cristo mais do que o ar que eu respiro. Cristo é a causa, a razão de tudo. Cristo é tudo e quer ser em nós o tudo que Ele é. Eu amo o Senhor, amo a sua palavra, amo a sua vinda. O meu interesse com vocês, com os irmãos aqui, é conhecer a palavra de Deus e ficar degustando, saboreando a palavra de Deus, porque ela é muito boa. Portanto, vamos ficar em cima da palavra, lendo, retendo, meditando, saboreando, sentindo o gosto da palavra de Deus. Aqueles que amam a palavra de Deus, é sempre um gosto de querer mais e mais da palavra. Irmãos, vale a pena ler, ouvir palavra de Deus. Eu leria, se fosse você.
todos os dias. Tem gente que não se interessa pela palavra de Deus, não se interessa mesmo. Tem gente que tem preconceito com a palavra de Deus. E tem gente que ouve a palavra de Deus no modo frívolo. Não se importa com algo sério. A mente é frívola. Dá pouco ou nenhum valor à palavra de Deus. Tem gente, irmãos, que comemora por qualquer coisa que compra ou ganha. Oba! Que coisa boa! Muito bom! Ou até mesmo por algo que acontece no mundo em que tenha simpatia por aquilo. Ganha um presente qualquer e se emociona. Mas a palavra de Deus não mexe com o coração, não mexe com ela. A palavra de Deus é a carta de amor que Deus deixou para nós. É nela, irmãos, que nós vamos encontrar a sua vontade, a vontade dele para a nossa vida. Vamos encontrar os desejos e as intenções de Deus para conosco. É nela que podemos encontrar os tesouros que Deus tem para nos oferecer em Cristo, sempre em Cristo, nada fora dele. A palavra de Deus é uma arma poderosa em nossa guerra, por assim dizer, contra o inimigo. Irmãos, não dá para ser frívolo diante da palavra de Deus, quando ela fala conosco. As Escrituras testificam de Cristo. Neste livro aqui, tem muitos assuntos interessantes, mas o foco dele é a pessoa de Cristo. As Escrituras estão revelando para nós a pessoa de Cristo, testificando dele. Testifica de Jesus, tanto no aspecto profético daquele que viria e já veio, daquele que virá outra vez para nós, para nos levar e estarmos para sempre com o Senhor onde Ele estiver. Mas, importante agora, tudo é importante, mas a revelação ainda mais impactante para mim, para o meu coração, para a minha vida, é que Ele me crucificou com Ele, nele, para o pecado, e agora Ele está em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui está a revelação mais impactante para mim. Você crê a sua crucificação com Cristo? Você crê a sua crucificação com Cristo? Sua morte com Cristo? A sua ressurreição com Cristo? Cristo é a sua vida, seu viver, Ele vive em você. Nós chamamos isto aqui de novo nascimento. É o que nós chamamos de novo nascimento.
O novo nascimento consiste na nossa morte com Cristo, pela qual perdemos a nossa vida pecadora, e da nossa ressurreição com Cristo, pela qual Ele vem viver em nós. A soma do novo nascimento é Cristo em mim. O novo nascimento é Deus, por sua graça, tirando a minha vida pecadora na morte com Ele, na cruz, e dando-nos da sua vida, pela nossa ressurreição juntamente com Ele. E Pedro falou: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Primeira carta de Pedro 1:23. A palavra de Deus mexe com você? Ela mexe com você? Cristo mexe com você? O Evangelho de Cristo mexe com você? Espero que sim. E hoje vamos continuar as nossas leituras na carta, na epístola aos Romanos, no capítulo 10, e vamos voltar a ouvir a leitura de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A preocupação de Paulo com a nação israelita não é o estado de bem-estar social, prosperidade econômica, política. Não. Mas a salvação deles. E essa salvação acontece em Cristo. Ele é a nossa salvação. Mas aquele povo, Israel, tinha rejeitado o Senhor. Tinha rejeitado o Senhor. Aquele que é a salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2, o profeta diz assim, você pode acompanhar aí: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Deus é a salvação. Quando a gente tem a salvação como um conceito, uma doutrina, como uma coisa, ela se torna impessoal para nós. Mas quando temos a salvação como uma pessoa, a pessoa do Senhor, ela se torna relacional para nós, porque aí eu posso ter comunhão, porque não é uma coisa, é uma pessoa. Deus é a minha salvação, e isto significa que para ter a salvação eu preciso estar em Deus e Deus em mim. Não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Por isso Deus mesmo veio a este mundo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o ser humano com ele na cruz, fazê-lo participante de sua morte e ressurreição. Com Cristo morri, com ele também ressuscitei, e a partir da minha ressurreição com Cristo, ele está em mim,
Ele é a minha vida, a minha salvação. Ele está vivendo em mim. Isto é salvação. A minha salvação é o próprio Cristo que morreu por mim, me fez morrer com Ele para o pecado, e agora vive em mim pela minha ressurreição juntamente com Ele. Então, o interesse do apóstolo Paulo, a boa vontade do seu coração e suas orações, como diz o texto, em favor deles, são para que sejam salvos. Nós temos aqui um grupo de oração, e um dos motivos dessa oração é a salvação, não só de Israel, mas de todos. Oramos por todos, começando por nossa cidade, pessoas que estão próximas, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Romanos 10, 2. Vejam, eram pessoas zelosas, mas apenas zelo não basta. Eram pessoas sinceras, mas apenas sinceridade não basta quando o assunto é salvação. Eram pessoas sinceras, mas sinceramente equivocadas em relação à salvação. A coisa mais importante da vida de uma pessoa é a sua salvação. A salvação de uma pessoa é um milagre fora de série, eu acho. Quando o Senhor salva um pecador descarado, é um grande milagre, um grande milagre. Mas quando Ele salva um zeloso de Deus, me parece que o milagre é ainda maior. O próprio Paulo, a salvação do ladrão na cruz foi um caso lindo para mim. A salvação daquele ladrão ao lado do Senhor na cruz foi um caso lindo, lindo. Mas a salvação do próprio Paulo foi um caso fora de série, fora do comum. Porque o cara era bom. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 10. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Era um homem íntegro, honesto. Você não leu até o 10, né? É porque eu pedi até o 10. Vamos refazer aqui, porque senão fica... Filipenses 3, versículo 4 a 10. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Era um homem íntegro, honesto, digno, não se envolvia em corrupção, cheio de virtudes, porém não era salvo. Tem que servir de lição para nós. Ele encontrou a salvação quando ganhou a revelação da sua morte com Cristo. Estou crucificado com Cristo, foi Paulo que disse. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto foi uma revelação de Deus para ele. Salvação de Deus requer a morte do pecador, seja ele educado ou não, seja descarado ou um pecador zeloso de Deus, porque tem. A salvação não é mudança moral, nem sequer começa aí. Não é adotar uma série de bons costumes, não é um recomeço recheado com bons propósitos, nem a sensação de que é uma pessoa diferente. Eu sou diferente. E daí? Já nasceu de novo? Também não é aceitar Jesus e promover mudanças periféricas, observar ritos, ordenanças, solenidades e cerimônias. Com isso, se pode construir uma religião admirável, mas sem salvação. Irmãos, salvação não é nada disso. Sinceridade é boa. É boa. É bom você ser sincero. Mas a salvação não vem da sua sinceridade. Ter zelo e zelo por Deus, pelas coisas de Deus, é bom, lógico. Mas a salvação não vem do nosso zelo. A salvação vem da graça. Quando o assunto é salvação, não é suficiente apenas ser sincero. Alguém dirá: sou sincero. Eu não duvido. Eu não duvido da sua sinceridade. Mas a nossa salvação não depende da nossa sinceridade, nem do nosso zelo, nem das nossas obras, nem da nossa justiça própria. Depende de Jesus. Depende de Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. E em quem nós também morremos para o pecado e ressuscitamos com a vida dele. A vida de Cristo em nós é a garantia da nossa salvação eterna. Veja bem, por mais sincero, por mais gente boa que você seja, ou que pareça ser, mesmo assim precisa morrer em Cristo para o pecado, a fim de viver para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos
para Deus em Cristo Jesus. Quem eu sou? Olha, sei lá quem eu sou, mas você precisa considerar-se morto em Cristo Jesus, qualquer que seja a sua experiência. Não se confie em dizer sou um crente. É preciso considerar de fato sua morte com Cristo, no corpo de Cristo. É o que diz a palavra de Deus. E eu não estou autorizado a deixar por menos. Salvação é um milagre da graça de Deus, nos crucificando e nos ressuscitando juntamente com Cristo. Porque o projeto de Deus é substituir a nossa vida pecadora pela vida de Cristo. Muita gente pensa numa salvação conceitual, com muito empenho religioso, empenho que a pessoa tem que desenvolver, mas não é assim que as Escrituras ensinam. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 13 e 4. Temos aqui duas justiças: a de Deus e a justiça própria. A justiça própria não só não ajuda em nada, como também é um obstáculo para a salvação. A justiça própria é a obediência à lei externa e não a obediência do coração. Temos que ser justificados pela justiça de Cristo. Devemos estar certos de três coisas quando o assunto é a minha justificação em Cristo. Primeira, não há ninguém justo em si mesmo. Ninguém. É o que diz a palavra. Romanos 3,10 diz isso. Segunda, ninguém pode ser justificado por algo que seja capaz de fazer. Se você pode fazer, não vai justificar você. Terceira, Deus não aceita a justiça própria como meio de salvação ou justificação. Isaías 64, versículos de 4 a 6. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Até o 6, né? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então preste bem atenção no versículo 6. Porque o profeta compara a justiça humana à melhor das justiças humanas. O profeta compara a justiça humana como trapos ensopados de sangue
podre. Usados pelas mulheres no período de sua menstruação nos tempos antigos. É o que o texto está dizendo, da sua justiça própria. Quando o povo andava pelo deserto, não havia água para se lavar, e as mulheres, no período de sangria, usavam panos para amparar o sangue. Algumas mulheres usavam tecido como absorvente na antiguidade. O material mais popular era o linho, pois conseguia absorver bastante sangue. Após o uso, esse pano tinha que ser lavado para ser reutilizado. Para Deus, a melhor justiça própria é mais repugnante do que aqueles panos. Para Deus. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Não fique bravo comigo, não. Porque uma vez, uma mulher aqui nesta igreja ficou muito zangada comigo por causa desse texto. A zanga era a justiça própria dela, que fede, mas ela não sentia que ela tinha demais. O maior inimigo da graça é a justiça própria. Existe uma justiça que vem de Deus. Em Cristo. E os elementos dessa justificação é o sangue de Cristo, a morte do pecador em Cristo e a ressurreição do Senhor, onde nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. O sangue de Cristo tratou dos pecados dantes cometidos, a nossa vida pregressa, o que fizemos. A nossa morte com Cristo nos justifica do que somos, do velho homem, do que somos. E a vida de Cristo em nós é a nossa retidão. Cristo é a nossa justiça, a nossa retidão, a nossa pureza. Tudo é graça. E não tem nada a ver com méritos nossos. Foi exatamente para isso que Cristo veio. Mas eles, falando do povo lá, do povo israelita, mas eles não entenderam o significado da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Cristo é a justiça para todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Fim, aí tem sentido terminal. Terminal. O que significa essa terminalidade da lei? Um adolescente está de boa, deitado no sofá, ouvindo música, ou conversando no celular, ou jogando no celular, e a mãe e o pai o chama para fazer um trabalho doméstico. Então, é um temporal, é uma tempestade, ou mais ou menos isso. Quando não havia nenhuma exigência, estava tudo em paz, tudo em paz.
deitadinho lá no sofá, celularzinho, tudo em paz, ninguém exigiu nada. Mas quando exigiu, alguma coisa apareceu. Apareceu a dificuldade, a indisposição em ter aquele padrão pedido. Assim que a lei exigiu de nós, apareceu a nossa dificuldade. Assim que a lei exigiu, apareceu a dificuldade, o obstáculo. A dificuldade não estava com a lei, de jeito nenhum. A dificuldade estava conosco e não com a lei. O transgressor sou eu. Éramos nós que não tínhamos natureza para conhecer a solicitação justa da lei. Cristo cumpriu a lei perfeitamente e agora vive em nós, e agora não há mais nenhum obstáculo para satisfazer a lei, porque Cristo é a nossa vida, Ele vive em nós. Cristo foi na terra o prazer de Deus e continua agora sendo o prazer de Deus em nós. A luta desesperada pela prática do bem, sem estar a pessoa liberta da velha natureza, termina em mais desespero e frustração. Não adianta. Quando vamos pela justiça própria, vamos também manifestar sintomas de decepções e frustrações pelas lutas de longos anos tentando praticar o bem sem resultado nenhum. O bem do ponto de vista de Deus, não o bem sociológico, do ponto de vista da sociologia, da antropologia. É a justiça própria do homem. É a justiça própria do homem. São as firulas do ego, do eu. Porque o ego tem um bocado de firulas. Por isso que tem que morrer na cruz em Cristo. Ora, Moisés escreveu assim: a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Romanos 5:7. Foi Deus quem enviou o seu Filho, e foi Deus que foi buscar para trazer de volta do fundo daquela sepultura. Cristo se tornou acessível porque Ele compartilhou conosco a sua morte e a sua ressurreição. Há uma identificação. É isso que é o Evangelho. Porém, se diz: a palavra está perto de ti, da tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10:8. É a palavra da fé que pregamos. Vamos parar aqui.
Depois, se Deus quiser, se Ele permitir, vamos continuar a partir desse versículo 8, onde vamos falar um pouco mais desse evangelho, o evangelho da nossa salvação.